Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje quero falar com vocês sobre infância. Como eu venho aqui falar com vocês sobre boa noite, tudo bem? Sobre esses temas, né? Aqui no consultório, boa noite para quem está chegando. Eu atendo muitas crianças, adolescentes, então eu gosto muito de falar com vocês sobre esse tema, porque é um tema que aparece diariamente aqui no consultório, né, de crianças, de pais que estão buscando ajuda para os seus filhos. E aí, hoje eu estava pensando, essa semana, pensando sobre esse tema, sobre essa importância de até os 13 anos, né, dessa fase da criança durante a concepção, a gestação, o parto e quais são essas fases até chegar aos 13 anos. E o que isso pode ajudar nessa construção de identidade e comportamentos? Porque aparece muito aqui no consultório, né? Às vezes os pais falando, Débora, mas eu não sei por que meu filho está tendo esse tipo de comportamento exagerado, não sei por que ele está reagindo assim, de onde que vem isso? Nós, lá na nossa casa, nós não costumamos fazer esse tipo de coisa. E aí eles começam a querer entender um pouco melhor. E aí por isso que eu falei, gente, eu vou explicar um pouco essas fases. E aí eu dividi para vocês em 3 fases, para a gente conversar um pouco sobre isso. Né? Que vai ser essa fase 1, que é a concepção, a gestação e o parto. A fase 2, que nós vamos falar sobre de 0 a 7 anos. E na fase 3, que é de 7 anos aos 13 anos. Então vamos fazendo essa construção juntos. Se tiver alguém aqui que tem filhos nessa idade ou que fica um pouco, né, preocupados, que não tem filhos ainda, então fiquem aqui comigo que eu vou explicar aí para vocês e fazendo esse cronograma para que fique mais fácil para vocês entenderem o que pode estar acontecendo com o seu filho e o quanto antes nós acessarmos essas informações, como que nós podemos trabalhar e o que você precisa observar. Então vamos pensar aqui, construir esse raciocínio aqui comigo. Então nessa primeira fase, né, que eu quero dividir aí com vocês, vamos falar sobre a concepção, sobre a gestação e sobre o parto. O que essas crianças, né, esses bebês, mesmo ali, às vezes pequenininho, o que eles podem absorver? Então, para começar, essa gestação foi uma gestação que foi desejada? Essa gestação, a mãe, o pai foi pego de surpresa, passou por foi um susto na hora que descobriu a gestação, e aí o bebê já começa a sentir, né? E aí às vezes já pode começar um pouquinho esse sentimento aí de rejeição, será que eu deveria ir ou não? Às vezes a gente falando assim, vocês podem ficar pensando, nossa, mas que exagero, não tem como o bebê sentir isso, como que acontece isso, ele vai sentir isso, mas sente, porque depois aqui na sessão aparece. Então vamos pensar, né? Esse bebê foi desejado, não foi? Esse foi um susto, não foi? E depois, durante a gestação, esses pais vivenciaram algum conflito no casamento? Eram pais que estavam juntos? Ou foi uma coisa rápida e que acabou gerando uma criança? Durante a gestação, o pai ou a mãe passou por algum tipo de problema sério? Passou por algum susto? Passou por uma fase de luto? Teve algum diagnóstico durante a gestação? E aí são fatores que esses bebês, eles podem sim sentir ali. E principalmente, né, eu falo que mãe e filha é uma ligação, né, que só Deus para explicar. Porque vamos pensar aqui juntos, né, durante esses 9 meses, o que essa criança vai absorver? Vai passar pelo mesmo metabolismo da mãe, a alimentação é a mesma da mãe, então essa comunicação é muito forte, por isso que, né, se tiver alguma mãe aqui que eu já atendi,
alguma mãe que eu já atendi o filho, sabe, né? Como que eu sempre falo, observe aí o seu filho, teve alguma melhora após a sessão? Porque geralmente, gente, eu precisei bloquear uma pessoa aí que estava pedindo para entrar toda hora, mandando um monte de mensagem, por isso que eu pausei aqui um pouquinho, mas pronto. E aí, o que eu sempre falo, essa criança teve resultado depois da microfisioterapia, apareceu alguma coisa? E aí a mãe fala, teve, mas ainda tem alguma coisinha. Por isso que eu sempre falo para essas mães da importância delas também passarem por isso, por conta dessa ligação, desse tempo todo, né, durante a gestação. E aí passou a gestação, passou por alguma coisa, tiveram brigas, tiveram gritos e chegou o parto. Como que foi o parto? Foi algo de emergência? Os pais estavam planejando que o parto seria de uma forma e foi de outra. Durante o processo do parto, teve que ter uma separação rápida da mãe, ou porque a mãe estava passando mal, muito mal, o filho teve algum tipo passou mal também, e aí precisaram correr com o bebê. Houve essa separação de forma abrupta, como que foi isso? E aí, o que você acha que o filho sente, né? Esse bebê sente? Estava ali quietinho, no meu cantinho, tudo certinho. E aí, se foi um parto natural, ótimo, porque ele já estava preparado. Se precisou fazer uma cesárea de emergência, então foi cortado, foi tirado. Como que esse bebê chega ao mundo? Se ele viu a mãe sofrendo durante a gestação, você acha que eles vão pensar o quê? Nossa, mas parece que o mundo é perigoso, né? Acho que eu não quero sair daqui, não. E aí tem uma cesárea de emergência. Olha só, já são emoções, já são relatos, já são fatos que vão ficando marcados ali. E aí esse bebê, às vezes, já nasce um bebê que o corpinho tá ali em hiperalerta. Aquele bebê que a maioria das pessoas fala, nossa, mas o bebê não era para dormir o tempo todo? Mas não, porque nós precisamos avaliar essa gestação, como que foi, porque é para ser assim esse processo natural, fisiologicamente falando, o bebê tem mesmo o processo de ficar dormindo por mais tempo, mas e por que ele tá com esse corpinho em hiperalerta? O que foi que pode ter acontecido nessa gestação? Por que ele acaba se assustando demais, chorando muito, muita cólica? Tudo isso pode estar relacionado a questões que foram vivenciadas nessa primeira fase que eu estou falando para vocês, da concepção, da gestação e do parto. Agora vamos aí para a segunda fase, que vai ser do 0 aos 7 anos. O que essa criança já começa a entender um pouco mais o que está acontecendo ao redor, mas tem coisas ainda que ele fica, opa, o que é isso? Isso é bom, não é? Então ele está entendendo, está tendo essa comunicação, mas o cérebro dele não consegue ainda, né, discernir o que está acontecendo, é bom, é ruim, o que é isso, o que não é. Ele está ali numa espécie do cérebro hipnotizado. Ele está ali, está aprendendo, mas tudo ele leva como uma verdade. Então, nessa fase do 0 aos 7 anos, como é importante o que essa criança vai ter contato, os ambientes que ela vai estar, essa criança usa muita tela, não usa. Então, isso tudo é muito importante, porque essa criança ela não sabe diferenciar. Ela não vai saber, se eu virar para ela e pegar esse lápis, por exemplo, e falar assim, ó, esse aqui é uma caneta, nós sabemos que isso é um lápis. Mas essa criança que está aí com esse cérebro hipnotizado, né, para ficar mais fácil vocês entenderem, como se ela tivesse tudo para ela uma verdade absoluta, se eu falar para ela que isso daqui é uma caneta, ela vai acreditar que isso é uma caneta. E pronto, ela vai levar essa verdade para ela. Então, olha a importância nessa idade, de explicar, de tentar, mas é muito pequeno, se eu for falar sobre isso agora, ele não vai nem entender o que está acontecendo. Entende, pode ter certeza que sim. Então fale boas coisas, coloque boas coisas nesse cérebro aí, aproveite esse tempo, é como se tivesse um HD limpinho, né? Se não passar, a gestação foi tranquila, tá tudo limpinho aqui, então vamos já começar a colocar coisas boas. Nessa fase também, de 0 a 7 anos, é onde pode começar aí essas crenças, né? Muito se fala sobre crenças limitantes, mas como que surge
essa questão aí das crenças. Porque você já ouviu como é que foi a sua infância? Você ouviu muito de que engole o choro, não pode chorar, mas você faz tudo errado, nossa, já te pedi, você está fazendo errado de novo. E aí a criança ela começa a levar, como lembra que eu falei, que essa verdade absoluta, então ela fala, nossa, realmente eu não posso chorar, eu tenho que engolir o choro. Quando cresce, é um adulto que tem o quê? Dificuldade para expressar o que está passando. Meninos precisam se comportar assim, meninas têm que se comportar assim. E aí a criança vai, adquirindo crenças de que eu preciso fazer dessa forma, porque senão aí começa aquela, se eu agir dessa forma, será que é por isso que a minha mãe tá dizendo que tá cansada? Acho que foi por conta daquilo que eu fiz, né? E aí ela começa a criar essa imaginação e começa a ter essas crenças. Só que agora tá tudo bem, é uma criança, mas e na hora que ela crescer? Como que vai ser esse adulto? Aí tem que trabalhar, né? Eu sei porque, ou se eu venho trabalhando tantas coisas, né? Tantas crenças, tantas coisas que a gente vai guardando e que pode estar influenciando hoje. Então, quanto antes você olhar para essa criança, fica muito mais fácil. Agora, vamos para essa terceira fase, né? A fase de 7 aos 13 anos. Aí é quando a criança começa a ter essa formação de identidade. Então, a criança ela já começa a fazer algumas perguntas. Quem sou eu? O que eu preciso fazer para que as pessoas me aceitem, para que eu seja amada por todos? Se eu agir dessa forma, será que eu vou ser amado? E se eu falar dessa outra forma? Será que eu preciso gritar? Eu ouvi meu pai e minha mãe gritando, então talvez eu precise gritar para as pessoas me escutarem. Eu não tenho como falar e poder expressar, não, eu tenho que gritar, é a minha forma. Ou eu posso ser agressivo, porque eu vi também alguém ser agressivo e estava tudo bem, porque é uma pessoa que eu gosto. Então, ser agressivo é normal. Então, a criança, ela tá aí, nessa formação de identidade. Ela fica buscando qual caixinha que ela vai começar a fazer parte, o que eu preciso fazer para as pessoas gostarem de mim. E aí ela começa a ficar querendo ali fazer parte de uma família e que ela precisa ser aceita de qualquer forma. Nem que para isso ela tem que fazer alguns comportamentos que, quando você olha, tá errado, mas ela não sabe, porque foi assim, era o ambiente que ela estava. Ela acha que assim é a forma que ela vai ganhar o espaço dela. E aí ela começa a ficar querendo apresentando mais algumas coisas. E esses comportamentos dessa criança, como que eles vão se manifestar? O comportamento, ele vai se manifestar de acordo, você começa a observar esse comportamento e aí você pode observar, provavelmente são o quê? Emoções que estão escondidas. E como que esse comportamento, como que essas emoções começam a aparecer? E aí que eu falo, para os pacientes, é o corpinho que está falando. Então, o corpo, ele vai falar. Essa criança que não sabe ainda expressar o que está sentindo, que não sabe lidar bem com as emoções, ela vai manifestar como? Como que as crianças chegam aqui no consultório e que eu percebo que ela está precisando muito de ajuda? É com uma cólica, é com um problema intestinal, é com sono alterado, é uma criança que está mais agressiva, é uma criança que está com compulsão alimentar, é uma criança que tem dificuldade de adaptação. E aí eu começo a entender o que esse corpo está querendo dizer. E é exatamente isso que eu faço diariamente aqui no meu trabalho. É poder entender como que essa criança está se expressando, já que eu pergunto, tá tudo bem? Tá, você tá assistindo uma coisa? Não, a não ser que seja uma dor física ali para ela me mostrar, tia, tá doendo aqui, tá? Mas fora isso não, eu vou observar o tipo de comportamento, como que ela chega aqui, o que o pai ou a mãe relatam, e aí é uma forma de entender. Mas você precisa chegar até os 13 anos aí para poder procurar ajuda? Não. Principalmente, quem estava aqui no início, quem foi chegando depois, eu sempre deixo a live aqui. Vocês podem olhar, deixo 24 horas e depois eu coloco lá no canal do YouTube. É só clicar aí no link da bio que está disponível aí para vocês acessarem as lives. Então, as crianças, o quanto antes você perceber, então a mãe que ela chegou para mim já falou assim, Débora, às vezes eu atendo a mãe
nesse pós-parto, e aí ela já fala, Débora, eu tive uma gestação que foi muito conturbada, eu chorava muito, foi muito desespero. Então, o que ela já me fala? Você acha que é bom para o meu bebê fazer? Aí eu já falo, ó, sim. Por quê? Porque pode ser que esse bebê não tenha nenhum tipo de reação diante desses fatos? Pode, mas que a maioria apresenta sim. Então, quanto antes, acessarmos essas informações, já entender por que esse bebê não está dormindo bem, por que esse bebê está tendo cólica, é muito mais fácil de resolver. É mais fácil resolver, aquele HDzinho ali que está mais limpinho, ou chegar um adulto aqui com uma idade já avançada, a quantidade de coisas que esse adulto traz. Então aí vai ficando mais fácil. Então, para vocês que estão aqui, se fez sentido para vocês, se você passou por uma gestação, conhece alguém que passou por uma gestação que foi muito ruim, muito conturbada, tem uma criança que está aí gritando socorro, com comportamentos exagerados, com algum sintoma que está incomodando muito, é aqui que nós precisamos entender quais são as fases, que tipo de problema que essa criança passou e por que ela está precisando de ajuda. E como eu falei, as crianças é muito mais simples de tratar, de resolver. Então, se vocês precisam de ajuda, se ficaram com alguma dúvida, pode me enviar, ver aqui se tem alguma pergunta, pode me mandar. Se quiserem assistir aí a live desde o início, já vou deixar salva aí para vocês, tá bom? Mas eu sempre estou à disposição, pode me mandar, que eu amo falar sobre o meu trabalho, explicar melhor como que funciona. Aqui também tem um destaque que é o Momento Reluzir, que tem vários relatos de mães, de bebês, crianças, adolescentes, e qualquer criança pode passar pelo atendimento, qualquer idade, gestantes, não tem contraindicação. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E até semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus.